Muito boa noite, queridos irmãos. A paz de Jesus na vida de cada um esta noite. Como disse o irmão Hamilton, como está bom neste lugar aqui, onde nós podemos ouvir estes testemunhos maravilhosos e cada vez mais se evidencia que o nosso Deus, ele não é como, entre aspas, deuses que existem por aí, de barro, né, de gesso, que tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. O nosso Deus é um Deus vivo, poderoso e que responde ao clamor do seu povo, que responde lá na angústia, lá quando você está em oculto, no seu quarto, ou lá na rua, no caso da Michele, ou lá quando você está com o seu coração quebrantado, Ele não esquece de você, nem da graça e nem de cada um de nós. Amém? Eu quero meditar alguns minutos com os irmãos esta noite, falar um pouquinho a respeito do tema adoração. E para isso eu convido os queridos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do apóstolo João, no seu capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Que diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos meditar um pouco a respeito deste tema, adoração. O que é adoração? No que consiste? Para que serve? E a primeira pergunta que nós temos e que nós nos fazemos é: por que nós existimos? Por que nós estamos aqui esta noite? Você já parou para pensar o porquê, a razão que você veio a este mundo? A razão que Deus permitiu, desde o ventre da sua mãe, que você nascesse, crescesse e hoje estivesse aqui? Será que é uma obra do acaso? Será que é uma coincidência? Tem algum propósito nisso? A Bíblia nos relata que nos tempos mais antigos, antes mesmo de existir esta criação, antes mesmo de existir a raça humana, que nos céus, na eternidade, o Senhor Deus estava no seu trono e tinha os seus exércitos de anjos, tinha toda uma organização de um reino, né? E ali os anjos adoravam o Senhor de dia e de noite. E dentre esses que adoravam o Senhor estava um personagem bastante comentado e conhecido que nós podemos ver na Escritura, chamado Lúcifer, ou Lucifer para alguns. E este era grande nos céus, era o maestro, era quem comandava os louvores, ele era sublime, ele era cheio de glórias. Mas isso subiu para a sua cabeça, subiu para a sua vaidade, e aconteceu que Lúcifer quis tomar o lugar que só pertence a um, que é o lugar de Deus, que só Ele é digno de estar ali recebendo os louvores. E o que aconteceu, irmãos? Nós sabemos que Deus não aceita a vaidade, ninguém pode ser superior a Deus, então Lúcifer não pôde continuar ali, naquele lugar que estava. O Senhor expulsou ele dos céus. E junto com ele foi grande parte dos anjos, diz que foi um terço dos anjos, é isso?
E eu fico imaginando que foi como um desfalque, né, no céu. O céu que tinha, né, o time completo, digamos assim, né, um terço daquele exército ali, daquele contingente, se rebelou e ficou aquele espaço a preencher. Daí eu creio, irmãos, não sei se existe na Escritura algo que fale diretamente nisso, mas eu posso conjecturar que o Senhor deu falta ali, e o Senhor sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. O plano do Senhor, você está aqui hoje, Deus já sabia que você estaria aqui desde a eternidade, desde antes de existir a raça humana. Era necessário preencher aquele vazio, era necessário repor aquele espaço que havia. E aí eu creio que essa é apenas uma das razões pelas quais nós estamos aqui. Para justamente preencher este espaço e adorar ao Senhor do Senhor e ao Rei dos Reis. Quero te pedir só um pouquinho que você olhe para a pessoa que está ao lado, só olhe, não precisa dizer nada. E eu quero dizer o que você vê aí, quero te perguntar o que você vê aí. Sabe o que você vê aí essa noite? Quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, você vê a vitória de Cristo na cruz. Para cada um. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, o ser humano, ele tem algo dentro de si que ele precisa adorar. Ele foi feito para adorar a Deus. Se você e eu estamos aqui esta noite, é porque nós somos predestinados e uma das principais funções nossas é adorarmos ao Senhor. E na glória, o dia que nós chegarmos lá, nós vamos adorá-lo continuamente por toda a eternidade. E não vai ser algo maçante, não vai ser algo enfadonho, não, vai ser algo alegre. Vocês viram aqui agora, nós vimos como estava bonito o louvor aqui, né? Quando nós estamos adorando, e isso é apenas um ensaio para nós estarmos ali na eternidade. E uma das evidências que o homem tem essa necessidade de adorar a Deus, que ele precisa adorar, nós vemos que no decorrer dos tempos, desde os tempos antigos, depois de Adão ali, já antes do dilúvio, o homem se desviando do caminho correto, que é a presença do Senhor, mesmo o homem se desviando, ele precisava adorar algo. Ele precisava se prostrar diante de alguma coisa, ele precisava ter um Deus. E nós vimos que aí surge o paganismo. Nos tempos antigos, nós temos muitas mitologias. A mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica. O que são essas mitologias? Criavam-se personagens, criava-se um determinado personagem da imaginação e se instituía esse personagem como um deus. E ali se adorava. O que é isso, irmãos? Isso é a mente do ser humano corrompida. Mas por que o homem sente a necessidade de adorar alguma coisa? Eu vou contar uma historinha aqui agora, que é meio estranha, mas é para se perceber o quanto se evidencia isso. Eu, quando tinha aproximadamente uns 9 anos de idade, eu era criança, eu não conhecia Jesus ainda. E aí, eu estava ali brincando e tal, e aí eu achei uma pedrinha, bonitinha assim e tal. E olha a ignorância e olha a tendência do ser humano. É uma coisa que já vem nata do ser humano. Eu peguei aquela pedrinha e, não, essa pedrinha vai ser o meu Deus. Essa pedrinha, né? E comecei ali, e me ajoelhei diante daquela pedrinha. Vê só a ignorância. E hoje, pela misericórdia de Deus, né? Depois o Senhor me revelou e eu me dei conta e conheci Jesus. E o Senhor, né, tem sido bom para mim até os dias de hoje. Então, irmãos, a evidência de que o ser humano necessita adorar algo. Por quê? Porque nós fomos criados justamente para adorar ao Senhor. Mas por que adorar ao Senhor? Por que adorá-lo? Porque Ele é digno.
Ele é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Apocalipse capítulo 4 diz que os 4 seres viventes estão ao redor do trono e eles clamam de dia e de noite ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, é aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia, glórias a Deus. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, irmãos. Nossa vida tem um propósito. Às vezes a gente pensa: mas a minha vida também não serve para nada, né? Eu não presto para nada e tal. Às vezes o inimigo coloca isso na nossa mente, mas é mentira. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. João 1:12 diz que todos aqueles que o receberam, ele deu poder para serem chamados filhos de Deus. É diferente a criatura que Deus fez e o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que recebe ele. Quantos filhos de Deus tem essa noite aqui? Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas maneiras, irmãos, que nós temos de adorar ao Senhor. Uma das boas maneiras de adorarmos ao Senhor é a oferta. Aí quando se fala essa palavra oferta no púlpito aqui, alguém pode, lá vem falar em dinheiro. Lá vem o pregador falar em dinheiro e tal, em oferta. Mas há uma distorção, irmãos, da palavra oferta. Porque a oferta ficou sinônimo de dinheiro. Mas a oferta não é apenas dinheiro. Eu posso muito bem ofertar ao Senhor um cântico de louvor. Eu posso muito bem ofertar ao Senhor um sorriso no rosto para consolar o meu irmão. Eu posso ofertar ao Senhor o meu tempo. E como é importante nós tomarmos tempo diário para tirarmos um momento com o Senhor. É fundamental, irmãos, é uma relação, como a gente falou, nós somos filhos. E o filho ele tem que ter um relacionamento com o pai. Como é bonito de ver no Dia dos Pais e tal, ou no convívio familiar, o filho chegando, dando um abraço no pai, na mãe e tal. É uma relação de filho e pai. E nós não somos diferentes. Agora, se nós nos isolamos, ficamos sem buscar ao Senhor, ficamos sem nos comunicar com o pai, será que é uma relação saudável? Geralmente, quando no lar os filhos não se comunicam muito com os pais e tal, geralmente algo não está bem. Então, irmãos, a importância de nós tomarmos um tempo diário para estarmos com o Senhor, para estarmos com Ele, buscando a sua face, buscando a sua presença, e aí Ele vai falar conosco. Muitas vezes nós nos queixamos e dizemos: mas Deus não fala comigo. Mas Deus não me ouve e tal. Mas será que nós temos buscado a voz do Senhor? É importante, irmãos, tomarmos um tempo diário para buscarmos ao Senhor. E agora eu vou estrear o porta-copo aqui, tá? As maneiras de ofertar, irmãos, como temos falado, não é apenas financeiramente. Quando tem um irmão passando uma necessidade, eu posso muito bem chegar, ajudar, estender a mão, isso também é uma oferta para o Senhor. E claro, evidentemente a oferta financeira também, isso faz parte, de nós ofertarmos com alegria. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que dá com alegria, E nós vemos, irmãos, exemplos maravilhosos da verdadeira adoração e da intimidade com Deus. E aqui é um ponto que tem um diferencial. Muitos são os que seguem ao Senhor, muitos são aqueles que ouvem a sua palavra, que vêm na igreja e tal. Mas aqueles que têm uma verdadeira intimidade com Deus, que têm um relacionamento íntimo com o Pai, já não são todos. Ali no livro de João, capítulo 13, nós temos um exemplo que o próprio apóstolo João, na situação em que Jesus estava para ser traído, os discípulos estavam reunidos e Jesus disse que um deles trairia. E aí eles se olhavam um para os outros assim: quem será? Será que sou eu? Será que é o fulano? Será que é o ciclano?
E todos eles ficaram quietos ali naquela situação, meio, né, atemorizados. E aí o Pedrão com aquele jeito dele, regalou os olhos assim pro João, pergunta aí para ele quem é. E diz, amados irmãos, diz a Bíblia que o apóstolo João estava ao lado de Jesus. E mais, e diz que o apóstolo João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Intimidade com Deus. Estava junto com Jesus, para o que der e vier. Nós temos que buscar esse relacionamento com o Senhor, de termos intimidade com Ele, de não sermos apenas seguidores de Jesus, mas de buscarmos algo além. Hoje na ceia, pela manhã, o pastor estava pregando, e a mensagem que nós não podemos nos conformar em apenas conformar com o conformismo da nossa situação, do comodismo, né? Vemos na igreja, muito bem, vamos para casa e tal. Não, é necessário que nós tenhamos comunhão com o Senhor, buscarmos ao Senhor. Também outro exemplo, irmãos, Jesus chegando na aldeia de Betânia, na casa de Marta e Maria. E aí a Marta corria para lá e para cá e se preocupava em servir o Senhor e fazer e preparar talvez um almoço e tal, preparar as coisas para Jesus. E Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo o que Jesus tinha para dizer ali, adorando a Jesus nos pés dele. E aí a Marta disse assim, Senhor, mas olha aí, eu estou aqui correndo e tal, estou fazendo tudo aqui, manda que a Maria também venha me ajudar a te servir aqui. E Jesus disse que a melhor parte era da Maria, e que isso não seria tirado dela. Então, às vezes nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, correndo para lá, correndo para cá, e até mesmo com a obra de Deus, e fazendo e tal. Mas o mais importante, irmãos, é estarmos junto de Jesus, aos pés de Jesus. Ter intimidade com Deus, irmãos. É fácil? Claro que não. É necessário uma renúncia, é necessário pagar certo preço, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse se dispõe a pagar o preço. Por quê? Porque nós somos bons, porque nós nos expomos. Não, eu sou muito bom, eu vou ali, eu adoro a Deus. Não, irmãos, é o Espírito Santo que faz a obra em nós. Mas nós necessitamos dar lugar para o Espírito Santo operar nas nossas vidas. Nós necessitamos dar lugar para dar a verdadeira adoração, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, adorar em espírito, adorar pela fé, sabendo nós não podemos ver o Senhor com os nossos olhos, mas nós sabemos que Ele existe e que Ele é real. E cada dia se comprova mais aqui na igreja que o Senhor está operando no meio do seu povo. Nós ouvimos os testemunhos dos irmãos e tantos outros. De manhã ouvimos o testemunho do Jailson aqui. Então Deus, Ele é real, tanto quanto cada um de nós que está aqui. O Espírito Santo é real, mas nós temos que crer. A única coisa que eu creio porque a salvação ela é totalmente gratuita. Deus não exige nada de nós para sermos salvos. A única coisa que eu creio que nós temos que fazer da nossa parte é ter fé. Porque nós não podemos ver a Deus, mas nós com a nossa fé, se nós crermos, tudo é possível que crê, diz a palavra. Amém? Outra maneira, irmãos, de nós adorarmos ao Senhor e louvarmos e glorificarmos o seu nome, é claro que é através da música, né? Aleluia. E eu me alegro de ver aqui que a igreja gosta de cantar, né? A igreja se alegra. Hoje mesmo aqui tivemos um louvor maravilhoso aqui. A importância, irmãos, de nós adorarmos ao Senhor através da música. E aí entra algo que talvez a gente não se dê conta. Mas é importante, irmãos, tanto no meio da igreja, como aqui em toda parte, nós abrirmos a nossa boca e louvarmos ao Senhor. Abrirmos em voz audível, irmãos. Mas Deus sabe o meu pensamento e tal, Deus sabe que eu estou adorando aqui, cantando em pensamento. A importância de nós cantarmos em voz audível. Por quê? Primeiramente, Deus quer ouvir. Ele ouve o nosso pensamento? Ouve.
mas Ele quer ouvir da nossa boca. Segundo lugar, vai fazer bem para ti mesmo, porque tu vai estar anunciando para ti mesmo as verdades que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus opera maravilhas. Vai estar entoando com a tua boca o verdadeiro louvor para o Senhor. Para quem está ao lado da pessoa, é importante, porque às vezes nós estamos muito bem e tal, mas a gente não sabe a situação do nosso irmão que está ao nosso lado. Às vezes o irmão está triste, está com um problema, né, está necessitado. E quando nós entoamos o louvor com a nossa boca, o nosso irmão que está ao lado ouve, ele começa a se alegrar e começa a dar espaço para o Espírito Santo. E é aí que ele pode fazer a obra. Porque irmãos, o Senhor, Ele opera nas nossas vidas maravilhosamente. Agora, Ele só opera quando nós damos espaço. Quando nós não abrimos a porta, o Senhor, Ele é educado. Ele está batendo na porta. Agora, cabe a nós abrirmos, né? O diabo não, o diabo vem como ladrão. Ele vem, arromba a porta, entra pela janela e tal, faz um estrago. Mas o Senhor é educado. Que possamos abrir a porta do nosso coração para Ele. E tem outro camarada que também precisa ouvir o louvor da nossa boca. Tem outro carinha aí que precisa ouvir nós louvando e bendizendo ao Senhor. É o nosso inimigo, Satanás. Por quê, irmãos? Porque cada vez que nós abrimos a nossa boca para louvarmos ao Senhor, nós estamos relembrando a Satanás que ele perdeu e que Jesus venceu sobre ele na cruz do Calvário. E nós anunciamos as verdades do Evangelho através do cântico da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E quando a igreja está orando, e está adorando, está cantando ao Senhor, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A igreja está adorando, a igreja está louvando, está se rendendo, está abrindo o seu coração. Deus olha do seu trono, olha para Gabriel e diz: Gabriel, veja, meu povo está me adorando. E eu prometi que cada vez que eles me adorassem, que eles me louvassem, eu mesmo desceria e estaria no meio daquele louvor. E quando nós adoramos a Deus, Ele se levanta do seu trono e vem habitar no meio dos louvores da igreja. E se porventura tiver algum demônio, se porventura tiver alguma enfermidade, se porventura tiver algum espírito maligno, esses espíritos vêm uma bola de fogo, uma luz que ofusca toda a visão. E eles não podem com aquela luz. E eles encontram uma alternativa. Os demônios encontram uma alternativa. Quer sair correndo daquele lugar. Quer sair em disparada daquele lugar. Não pode demônio nenhum resistir à presença do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Ele é digno de ser louvado, de ser magnificado. E Ele quer que esta noite nós sejamos verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus porque esta é uma igreja adoradora. E se porventura tem alguém aqui que ainda pensa que não pode ser um adorador, que, quem sou eu para ser um adorador? Eu sou muito pecador, Deus não vai aceitar o meu louvor. Eu quero te dizer que Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados, os meus e os teus pecados. E como disse o pastor aqui esta manhã, até mesmo se Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor, que entregou o Senhor, até mesmo esse, se fosse lá e pedisse perdão para o Senhor, Jesus receberia ele de braços abertos. Então, irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos render ações de graça a Ele, porque Ele é digno. Convidar o pessoal do louvor para subir.
Deus, irmãos, Deus quer o meu e o teu louvor. É para isso que nós somos criados. É para isso que nós existimos. É por isso que nós estamos aqui esta noite. E se você, porventura, se há alguém que ainda não se sente à vontade, não se sente digno de louvar o Senhor, a porta está aberta. Venha fazer parte do povo alegre de Deus, porque um dia nós vamos repovoar os céus e nós vamos completar aquela lacuna que ficou daqueles anjos caídos que não estão mais lá. Nós estamos aqui, irmãos, e nós somos filhos de Deus por adoção, porque Ele, na cruz do Calvário, pagou o preço pela minha e pela tua vida. E hoje nós podemos, com autoridade, nos achegarmos no lugar santo, no lugar santíssimo, onde no Antigo Testamento, apenas uma vez por ano, um sacerdote poderia entrar, levar ali uma oferta. Mas Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos o caminho livre para entrarmos na sala do trono e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quantos querem ser adoradores de Jesus aqui esta noite? Amém? Vamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu te convido para ser uma igreja adoradora. Eu te convido para te render graças a Ele. Graças pela tua vida. Graças pelo que Ele tem te dado. Graças por tudo que o Senhor tem feito por ti. Pelos cuidados, pelo teu levantar e pelo teu deitar. Pelo teu trabalho, pelo teu estudo, pela tua família, pela tua saúde, que possamos render graças a Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Às vezes parecemos que estamos cansados, parece que não temos forças, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e deixa as nossas vestes mais brancas do que a neve. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui esta noite? Aleluia. Vamos adorar a Ele em espírito e em verdade, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cante comigo este cântico. O Espírito de Deus está operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele vai operar no teu coração. Operando em nossos corações. Ele te traz vida, Ele te traz poder. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Se você está ferido, Ele vai te curar. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Em verdade, o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar
contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entrosar entre os querubins. Erga sua voz e cante bem forte ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aqueles que querem adorar o Senhor em espírito e em verdade, se porventura alguém que ainda não sentiu no seu coração, mas quer entrar para este povo, fazer parte deste povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade, eu te convido, passe aqui na frente, que os irmãos vão estar orando, os irmãos vão estar colocando as suas mãos sobre aqueles que quiserem a unção, os irmãos vão estar ungindo, a oportunidade está aberta. Passe aqui para nós adorarmos ao Senhor juntos, para nós nos achegarmos a Ele, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Vamos, não seja tímido. Vamos formar um grande grupo de adoradores e vamos cumprir o propósito das nossas vidas, que é de adorarmos a Deus acima de tudo. O propósito principal das nossas vidas, acima dos nossos interesses, acima das nossas profissões, acima dos nossos interesses pessoais. O que mais importa na nossa vida é cumprirmos o nosso chamado e o nosso propósito de adorarmos e bendizermos ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele quer entrar no teu coração, Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer ser parte real no teu viver diário. Ele quer ter uma comunhão contigo, assim como Ele tinha comunhão com João, com Maria. Ele quer ter uma estreita relação contigo, quer que tu tenha a tua vida de adorador, que possamos abrir o nosso coração para Jesus, e Ele vai entrar e ceará conosco e fará em nós morada. Oh Jesus, receba, Senhor, a adoração da tua igreja. Receba, Senhor, o fruto dos lábios que cantam o teu nome, que louvam a ti, que
se entregam a Ti em espírito e em verdade. Tu sondas os corações e conheces, Senhor. Conhece a sinceridade do nosso cântico, a sinceridade do nosso louvor. Vem, Senhor, cumpre a Tua promessa. Desça aqui, Senhor, e vem sarando os enfermos, Pai. Vem quebrando as cadeias, vem quebrando as correntes. Oh, Senhor, exaltado em santidade, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, 3 vezes santo. Ele é digno de receber toda adoração e toda glória. Adore a Ele, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Recebe, Jesus, recebe, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Jesus. Aleluia. Vamos orar neste momento. Fecha os teus olhos e fala com o Pai nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, chegamos diante da Tua presença e proclamamos, Senhor, que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós Te apresentamos, Senhor, estas vidas que estão aqui. Nós Te apresentamos. Tu conhece cada problema, Senhor. Tu conhece cada detalhe. Tu conhece no íntimo dos corações. E nós viemos aqui, Senhor, clamar na Tua misericórdia pelo sangue de Jesus. Que Tu venha limpar, Senhor, toda mancha. Que Tu venha curar toda ferida. Que Tu venha enxugar toda lágrima. Que Tu venha operar maravilhas. Curar todo enfermo, Senhor. Venha abençoar cada um, meu Deus. Tu conhece individualmente cada necessidade. Oh, Jesus, nós clamamos. E ao mesmo tempo que nós clamamos, nós Te adoramos. Porque nós reconhecemos que somente Tu e ninguém além de Ti pode nos dar vitória. Em ninguém, Senhor, temos o verdadeiro caminho, pois só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Pai. Toca nos corações nessa noite, toca nas mentes, purifica-nos, lava-nos, Jesus, no Teu precioso sangue. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Aleluia, ser louvado, ser engrandecido, Pai. Tu és digno, Senhor, receba agora a adoração e os clamores do Teu povo, Senhor. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para o Senhor, amém? Porque Ele é santo, Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser exaltado. Adore Ele, não somente aqui na igreja, adore Ele no teu dia a dia, no teu trabalho, no teu estudo, quando tu está andando pela rua, quando tu está dirigindo teu carro. Adore a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. E quando tu adora Ele, tu abre um canal de comunicação, de intimidade. E Ele vai vir e vai fazer grande obra na tua vida através da adoração. Porque tu vai criar intimidade com o Pai. Tu vai chamar Ele de papai. O Espírito diz, Pai. Chame Ele de papai. Pai querido, tenha intimidade com teu Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Graças Te damos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor Hamilton.